Então vamos lá continuar nosso curso, né? Nosso cursinho aí que tá top aqui. Eu recebi aqui recomendações dos meus alunos aqui. E graças a Deus eles estão com poucas dúvidas, né? Vocês estão com poucas dúvidas. Estão dizendo que estão, né? Entendendo bem. Então vamos continuar com a mesma metodologia explicando passo a passo. Então, pessoal, hoje a gente vai dando continuidade ao nosso estatuto. A aula passada a gente falou dos direitos, né? Do militar estadual. Então a gente vai falar do militar estadual que quer se candidatar a um cargo eletivo, certo? Como assim quer se candidatar a vereador, a deputado? Aí o aluno pergunta, mas professor, o militar tem esse direito? Tem. Se eu sou militar, eu quero me candidatar a deputado estadual, sei lá, deputado federal. Então eu tenho esse direito, desde que eu respeite os casos previstos em lei. Não é restrito a nenhum militar se candidatar a cargo eletivo. É claro que a gente vai ver que tem um meio de proibição que não está na cara que é proibido, mas é como se fosse um meio de proibição. Mas é claro, não é proibido, pessoal. Eles botam uma maneira de proibir, mas uma maneira que não está na cara que é proibição, mas que é um caso que tem que ser respeitado. Então, não é proibido o militar se candidatar a um cargo militar, perdão, a um cargo eletivo, certo? O militar estadual alistável é elegível, né? Então ele pode se candidatar a um cargo eletivo, certo? Só que ele vai ter, pessoal, que ver se vale a pena ele se candidatar a esse cargo. Tem que ver se vai ser bom para ele, certo? Se realmente vai valer a pena ele perder o cargo público dele para poder ser político que não sabe nem se vai ganhar, né? Então é muito perigoso essa parte aqui para o militar. Por quê? Deixa eu botar o mouse aqui. Como já está grifado aqui de vermelho, a gente tem duas situações. A gente tem a situação do militar se eleger com menos de 10 anos de serviço, e a gente tem a situação em que o militar se elege com 10 anos ou mais de serviço. Só são essas duas situações que você tem que lembrar, não tem segredo nenhum. Tanto que o indivíduo, aluno meu, não é para errar uma questão que fala do militar estadual que se elege a candidato, né? Um aluno meu não pode errar uma questão dessa que fala do militar que quer se candidatar a um cargo eletivo. Nunca que você vai errar sendo meu aluno. Por quê? Porque primeiro você vai ter que lembrar só de duas ocasiões quando se fala desse assunto. O militar com menos de 10 anos e o militar com mais de 10 anos. A diferença está aí, certo? Lembrem disso. Então tem duas diferenças. O militar com menos de 10 anos e o militar com 10 ou mais anos de serviço. Então quando falar do militar com menos de 10 anos de serviço, não tem absolutamente segredo nenhum, pessoal. Falou do militar com menos de 10 anos que quer se candidatar a um cargo eletivo, certo? Não tem segredo, olha como é fácil. Se eu sou militar, eu tenho menos de 10 anos de serviço, eu quero me candidatar a um cargo público, né? Eu quero me candidatar a ser político, né? A um cargo eletivo, certo? Quero me candidatar a deputado estadual. Então, se eu tenho menos de 10 anos de serviço, de uma maneira falando, eu vou perder tudo, eu vou ser desligado da corporação. Por quê? A partir do meu registro de candidatura na Justiça Eleitoral, eu já vou ter que me afastar da atividade militar estadual. Ou seja, eu vou ter prejuízo automático, imediato e definitivo do meu cargo. Eu vou perder promoção, vou perder minha remuneração, vou perder minha aposentadoria, vou perder tudo. Se eu me candidatar a um cargo eletivo com menos de 10 anos, eu vou ser desligado da corporação. A partir do momento do meu registro da minha candidatura, a partir do momento que eu fizer o registro, que vai ser apresentada pelo meu partido, a partir do momento que eu registro a minha candidatura na Justiça Eleitoral, eu já tenho que me afastar de tudo, certo? A partir desse registro, eu já tenho prejuízo imediato e definitivo do meu cargo. Eu perco o meu cargo, eu sou desligado da corporação. Como tem aqui, ó, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura eleitoral apresentada pelo partido e autorizado pelo candidato. Aí, ó, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo, de promoção e da percepção de remuneração. Então, pessoal, na situação que conta o militar com menos de 10 anos que vai se candidatar a um cargo eletivo, primeiro, se ele tiver menos de 10 anos, ele vai se afastar de tudo a partir do momento que ele registra a candidatura.
Não tem aquele de... Era bom se fosse, com menos de 10 anos, espera para ver se vai ganhar primeiro, né? Mas não. Aqui, assim que você registrar sua candidatura, certo? Já era, que você perde tudo. Você tem, é só lembrar, você tem prejuízo automático do seu cargo. Você perde promoção, você perde remuneração, você perde tudo, certo? Você vai ser desligado do serviço. Então essa é a situação do militar com menos de 10 anos, não tem segredo. Vai se afastar definitivamente a partir do registro da candidatura lá na Justiça Eleitoral, que vai ter que ser confirmado por você, é claro. Após esse registro de sua candidatura, você tem prejuízo automático e imediato do provimento do seu cargo, de promoção e da sua remuneração. Pronto, aqui não tem segredo, pessoal. Agora, se eu tiver 10 anos ou mais de serviço, aí já é diferente. Eu vou ser agregado por ato do comandante geral. A agregação é ato do comandante geral, certo? Eu não vou perder a minha remuneração, certo? Quando é que eu vou ser agregado aqui? A partir do momento que eu apresentar o registro da minha candidatura, eu já vou ser agregado. O que é o agregado? Eu continuo no serviço ativo, certo? Só que eu não ocupo vaga na minha escala hierárquica, certo? Então eu vou, a partir do momento que eu me registro, eu registro a minha candidatura na Justiça Eleitoral, eu tenho 10 anos de serviço, eu vou ser agregado por ato do comandante geral, certo? E é claro, eu já vou estar aqui afastado do serviço, certo? Então a partir do momento do registro da minha candidatura, eu já vou ser agregado. Quem vai fazer isso é o comandante geral. Não vou perder minha remuneração, porque eu vou me candidatar a cargo eletivo, certo? E aqui ele diz, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, que é o documento que você recebe quando você é empossado naquele cargo eletivo, quando você ganha, para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Se suplente ao assumir, o cargo eletivo será inativado na forma do inciso anterior. Então vamos explicar isso aqui quando o militar conta com mais de 10 anos. Tá aqui, pessoal, o registro com mais de 10 anos. Vamos supor aqui que eu sou um major aqui, certo? Major. Já tenho 15 anos. 15 anos já de serviço, certo? Isso aqui é só um exemplo, certo? Não vão entrar lá na lei, não. Isso aqui é só um exemplo. Eu tenho um major, tenho 15 anos de serviço aqui, sou major, certo? Fui promovido por bravura, cheguei com 15 anos, certo? Então aqui, eu já tenho mais de 10 anos. Vocês concordam comigo? Aqui é o registro com mais de 10 anos, certo? Então eu já tenho 15 anos. Registrei minha candidatura. A partir do registro, o que acontece comigo, pessoal? Eu vou ser o que? Agregado, certo? Por ato do comandante geral. Eu vou ser agregado. Eu vou ser ativo, só que eu não vou ocupar vaga na minha escala hierárquica, certo? E eu vou ficar agregado, pessoal, vou me afastar do serviço, que é para poder fazer minha campanha. Se eu não me engano, é 3 meses antes da data do pleito, né? Que você fica agregado. E eu não vou perder minha remuneração. A partir do momento que eu estou agregado aqui, eu ainda continuo recebendo minha remuneração. E vou ficar agregado aqui até a data do pleito, que é o resultado final. Aí eu vou saber se eu fui eleito ou se eu não fui eleito. Então, pessoal, a partir do pleito aqui, eu vou saber o meu caminho. Se eu não fui eleito, eu vou vir para cá. Eu vou retornar após 2 dias ao trabalho normal. Passou as 48 horas úteis aqui. Perdão, só 48 horas, não precisa ser úteis. Passou 48 horas, eu já retorno ao meu trabalho. Eu vou ter mais 2 dias de descanso, 48 horas. E volto ao meu trabalho normal. Continuo ganhando tudo certinho. Não vou ter nenhum prejuízo, certo? Nem nada. Após 48 horas eu volto ao trabalho. Agora, se eu fui eleito, certo? Eu vou ficar agregado, continuo agregado, certo? Até a data da diplomação, certo? No ato da diplomação, eu vou passar para a reserva remunerada com proventos proporcionais, certo? Então, agregado até a diplomação. No ato dessa diplomação aqui, aí sim, aí eu vou... lembrem disso, no ato da diplomação eu vou passar para a reserva remunerada proporcional. No caso aqui eu tenho 15 anos de serviço. Então se eu tenho 15 anos eu vou ganhar metade do meu salário, porque o total é de 30 anos para ganhar integral. Se eu só tenho 15, metade, eu vou ganhar metade do meu salário, certo? Além do salário, eu vou receber tanto o salário que eu recebo como militar da reserva remunerada, e vou receber o meu salário
certo? Como no caso aqui, o major aqui está se elegendo a deputado, quanto o meu salário de deputado. Então vou poder acumular os dois. Então, agregado aqui até a data da diplomação, chegou na data da diplomação, no ato da diplomação, eu vou para a reserva remunerada proporcional, não recebo meu salário completo, certo? Eu vou ser para a reserva aqui, certo? Professor, fui para a reserva remunerada proporcional, passei meus 4 anos lá como deputado, não fui reeleito. Posso voltar aqui para a ativa? Não, poder votar você não pode. Você foi para a reserva remunerada, você está aposentado, você não pode mais votar. A única maneira que você vai poder votar para o serviço ativo é se você for convocado, né? Se o governador quiser lhe convocar lá por algum motivo, aí você vota para o serviço ativo. A gente estudou no começo do estatuto que você vai ter todos os mesmos direitos do ativo, vai contar como tempo de contribuição, você só não vai poder mais ser promovido, né? Você não tem direito à promoção, você não vai concorrer à promoção. No caso aqui, o major passou os 4 anos lá de mandato, não se reelegeu, mas o governador resolveu chamar ele. Então ele vai morrer com esse posto de major, não vai mais poder ser promovido de jeito nenhum. Então, resumindo, militar com menos de 10 anos vai perder o cargo, né? Vai ter o que contar com menos de 10 anos, ele vai ter prejuízo imediato e definitivo do provimento do cargo a partir do momento que ele registra a sua candidatura. Vai perder remuneração, promoção e tudo, né? Não tem segredo. O militar com 10 anos ou mais de serviço, a partir do registro da candidatura, o que acontece? Ele se registrou lá para ser candidato a deputado, vai ser agregado, certo? Nesse registro de candidatura pelo comandante geral. O comandante geral agregou, você se afasta lá do serviço, né? Aí fica agregado até a data do pleito. Saiu o pleito, que é o resultado. Se você não foi eleito, aqui ó, não eleito, certo? Você retorna após 48 horas ao seu trabalho normal. Se você for eleito, você vai ficar agregado até o ato da diplomação. No ato da diplomação é que você vai para a reserva remunerada, certo? Ah, você ganhou e já vai para a reserva remunerada. Não. Se você ganhou, você fica agregado durante um tempo. A diplomação demora um pouquinho. É o documento que você vai receber, que você vai ser diplomado naquele cargo público. Então, no ato da diplomação que você vai para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, certo? Então, simples assim. Aí tem aqui, se suplente ao assumir o cargo eletivo será inativado da forma no inciso anterior. O suplente, pessoal, é aquele que não ganhou a eleição, mas ele ficou na lista dos mais votados. Ele ainda tem chance de entrar. Se por qualquer motivo ele conseguir, né, o outro que foi na frente dele mais votado, que ele ficar doente, morrer ou for afastado por algum motivo, ele entra lá e assume. E vai ser a mesma regra aqui do que tem 10 anos ou mais de serviço, certo? Então, se suplente, ao assumir o cargo eletivo, ele vai ser do mesmo jeito, de acordo com o inciso anterior, certo? Aqui vai para a reserva remunerada com proventos proporcionais. Então, é isso. É só lembrar, o que tem menos de 10 anos perde tudo, certo? O que tem 10 ou mais vai ser agregado no registro da candidatura, ficar agregado até o pleito. Se não for eleito, retorna após 48 horas ao trabalho. Se eleito, ficar agregado até a data da diplomação. No ato da diplomação, vai para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então esse é o nosso artigo 53, que fala do militar estadual que se candidata a um cargo eletivo. Então vamos lá falar no nosso próximo assunto. Então, pessoal, aqui a gente vai falar da remuneração dos militares estaduais, certo? A remuneração do militar estadual. Então, como diz aqui, pessoal, a remuneração do militar estadual compreende vencimentos ou subsídios fixados em parcela única, na forma do artigo 39, né, parágrafo 4, da Constituição Federal e proventos, indenizações e outros direitos, sendo devida em bases estabelecidas em lei específica e nenhuma hipótese poderão exceder o teto remuneratório constitucional previsto. Então a remuneração, pessoal, na aula passada a gente estudou os direitos dos militares estaduais e lá no artigo 52, logo no início, você vê que um dos direitos dos militares estaduais é a percepção da remuneração, certo? É um direito militar estadual. E essa remuneração, pessoal, ele vai receber ou como vencimento ou como subsídio, né? Ou ele vai receber parcelado, né, por vencimentos ou por parcela única, que é o subsídio.
E a gente tem que prestar atenção, pessoal, ó, vencimento, certo? Ele vai receber ou como vencimento ou subsídio, certo? E a gente tem que prestar atenção aqui numa parte importante, é que ele fala, pessoal, em que nenhuma hipótese poderão exceder o teto remuneratório constitucional previsto, ou seja, nunca um militar, mesmo que ele seja coronel, comandante-geral, ele nunca vai poder ganhar mais que o teto remuneratório. Que teto é esse? Ele não pode ganhar mais que o salário do governador, certo? Nunca um militar vai ultrapassar o salário do governador do estado, tem que ser abaixo desse teto. Ele não pode exceder o teto remuneratório, certo? O militar estadual, ao ser matriculado nos cursos regulares previstos nessa lei, exceto os de formação, e desde que esteja no exercício de cargo ou função gratificada por período superior a 6 meses, não perderá o direito à percepção do benefício correspondente. O que ele quis dizer aqui, pessoal? Eu sou militar, certo? Eu exerço uma função, pessoal, que eu ganho uma gratificação, eu ganho mais do que o meu salário. Um exemplo, eu estou trabalhando lá na casa militar, então eu vou receber uma gratificação, certo? E antigamente, pessoal, esse militar que saía, né, para fazer um curso regular, não o curso de formação, saia para fazer um dos cursos regulares, que é o CHS, CHST, tem o CAO, o CSP. Então, pessoal, se eu estou naquela função gratificada, né, eu ganho a mais. Antigamente, se eu saísse, eu perdia, né? Hoje em dia é diferente. É tipo assim, eu tenho uma função gratificada, certo? Sou chamado para fazer um curso, vamos supor, sou chamado para fazer o curso de habilitação a subtenente, certo? Então, se eu for fazer aquele curso, eu vou deixar de receber minha gratificação por eu estar exercendo qualquer função que me dê gratificação. Vai depender do tempo que você está nessa função. Se você estiver nessa função por período superior a 6 meses, ou seja, se você está naquela função você está trabalhando lá na casa militar há mais de 6 meses, aí você não vai perder o direito à percepção desse benefício, dessa gratificação. Já se você tiver com menos de 6 meses, ao fazer o curso, né, que é a gente está dando como exemplo o curso de habilitação a subtenente, então se você tiver menos de 6 meses nessa função gratificada, então você vai perder aquele benefício, certo, que você tinha no seu salário. Então vamos em diante. Ao militar estadual, concede-se a gratificação pela participação em comissão examinadora de concurso e pela elaboração e execução de trabalho relevante técnico ou científico de interesse da corporação militar estadual. Então o que ele diz? Ao militar estadual concede-se a gratificação pela participação em comissão examinadora de concurso, elaboração e execução de trabalho relevante técnico ou científico. Enfim, o que ele quis dizer aqui, pessoal? Que eu sou convidado lá para entrar na comissão, certo? Do concurso que vai haver agora em 2016. Eu sou militar, fui convidado, né? Vou participar da comissão para escolher lá qual é a banca que vai fazer o concurso da Polícia Militar agora em 2016, que vocês vão fazer. Então, como eu fui chamado, né, para trabalhar lá nessa comissão do concurso da Polícia Militar que vai ter agora, então eu posso ganhar uma gratificação por esse trabalho que eu vou fazer lá, certo? Na comissão, vou ajudar lá na criação do edital do concurso da Polícia Militar. Então esse militar estadual, ele é concedido essa gratificação a ele por participar. Ele pode ganhar essa gratificação por ele estar participando dessa comissão do concurso, certo? E a gente tem aqui uma coisa muito importante, pessoal, ó, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o chefe da Casa Militar ou os comandantes gerais poderão. Então presta atenção, o secretário de Segurança Pública, o chefe da Casa Militar ou os comandantes gerais poderão autorizar o militar estadual ocupante de cargo efetivo ou em comissão a participar de comissões, grupos de trabalho ou projetos sem prejuízo dos vencimentos. Então é como ele disse, como eu acabei de falar, né? Eu sou militar, vamos supor que eu possuo lá um cargo em comissão, fui convidado, né, pelo secretário de Segurança Pública para trabalhar em um determinado projeto. Então eu não vou deixar de ganhar, né, a minha gratificação porque eu fui convidado, certo? Eu não vou ter prejuízo dos meus vencimentos porque o secretário de Segurança Pública ou o comandante geral me convidou para participar desse projeto, certo? Então isso aqui é importante para efeito de prova. Conceder ao militar nomeado a gratificação prevista no
parágrafo 2º desse artigo. O que diz no parágrafo 2º, né? Se ele participar aqui de uma comissão examinadora de concurso, por exemplo, ele pode ganhar uma gratificação. Então, quem vai conceder essa gratificação a ele é essas autoridades aqui, ó, secretário de Segurança Pública, chefe da Casa Militar, comandante-geral, certo? Então, isso aqui é importante. Vamos em diante. O valor das gratificações previstas no parágrafo 2º será regulado por decreto do chefe do Poder Executivo. Isso aqui não é muito importante, certo? O subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. O que ele quis dizer aqui, pessoal? O militar ele não vai ter nenhum desconto na sua remuneração, certo? Sem sua prévia autorização, né? O seu salário nunca vai ser sujeito a uma penhora, certo? A um sequestro. Seu salário nunca vai ser reduzido, nunca vai ser descontado nada do seu salário se você não der a sua confirmação. O único caso que tem aqui, pessoal, porque tem os casos previstos nessa lei. Então, pessoal, se cair na questão, certo? Se cair na questão sobre, se cair lá na prova sobre isso, se tiver assim, o subsídio ou os vencimentos dos militares são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto. Aí pode ter dizendo assim, pronto, ponto final, tem um ponto final aqui. Você vai lá e marca certo. Não, tá errado. Tem que ser, ó, exceto nos casos previstos em lei. Tem aqui as exceções. Eu tenho uma exceção aqui, tem que tomar cuidado. Um exemplo, a pensão alimentícia. Minha mulher me bota na justiça, certo? Ela ganha lá, é claro que vai ser descontado do meu salário a pensão alimentícia da minha mulher, certo? Então, pessoal, o subsídio aos vencimentos do militar, o salário do militar, são irredutíveis. Eles não podem ser descontados de maneira alguma, a não ser nas exceções. Os casos previstos em lei, eu peço um empréstimo no banco, eu autorizo lá, assino lá, o banco pode descontar todo mês o valor do meu empréstimo, né, pagando em parcelas do meu salário, certo? E a nossa pensão alimentícia aí que eu acabei de falar, certo? Então, o subsídio e o vencimento do militar, eles são irredutíveis, não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto. Só que tem as exceções, exceto nos casos previstos em lei. Lembrem disso, está amarrado aqui na lei, você tem que botar, você tem que marcar certo se tiver dessa maneira, certo? Prestem atenção no contexto das questões, artigo 56. O valor do subsídio ou dos vencimentos é igual para o militar estadual da ativa, da reserva ou reformado do mesmo grau hierárquico, exceto nos casos previstos em lei. Então, pessoal, não importa se o militar está na ativa, está na reserva ou reformado. Um exemplo simples. De acordo com a lei, eu tenho um capitão da ativa, um capitão da reserva e um capitão reformado. Esses três capitães, pessoal, é para ganhar o mesmo salário, certo? Não importa se um está na ativa, se um está na reserva ou se um está reformado. O militar da ativa, o da reserva e o reformado, que estão no mesmo grau hierárquico, eles têm que ganhar os mesmos salários, certo? Exceto nos casos previstos em lei, como a gente acabou de estudar sobre o militar que se candidata a cargo eletivo. Aquele major que eu expliquei para vocês, que ele se candidatou a deputado, com 15 anos de serviço. Ele não vai para a reserva, né, com proventos proporcionais. Se ele tem 15 anos, ele só vai receber metade do salário dele. Então, diferente de outros majores, ele está na reserva remunerada, mas ele só recebe metade do salário. Então, ele não vai ganhar o mesmo do ativo ou do reformado que ganha integral, né? Então, tem a exceção, exceto nos casos previstos em lei, certo? Em que aquele major, um exemplo que a gente tem, ele não recebe o salário todo, ele recebe proporcional. Ele recebe metade do salário para os seus 15 anos de serviço. Então, pessoal, segundo a lei, o vencimento, né, ou o subsídio dos militares, se ele tiver ativo na reserva remunerada ou reformado, se for o mesmo grau hierárquico, tanto da ativa quanto da reserva quanto da reforma, tem que ganhar o mesmo salário, certo? Eles ganham o mesmo subsídio ao vencimento, certo? Exceto nos casos previstos em lei, como eu expliquei para vocês agora. Artigo 57. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que se modificar o subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais em serviço ativo na mesma data e proporção observada o teto remuneratório. O que ele quer dizer aqui? Pessoal, um exemplo, né? Vamos supor que vai ter um reajuste, né? O Camilo prometeu um reajuste
no salário dos militares. Ele prometeu, mas não cumpriu ainda. Ele prometeu um reajuste, né, aumentar o salário dos militares, equiparar aos militares dos outros estados. Então, pessoal, no momento do reajuste, se realmente acontecer, então, quando houver o reajuste, não pode aumentar só o salário do pessoal da ativa, certo? Tem que aumentar também os que estão em inatividade. Então, tanto vai ser reajustado o salário do militar ativo, quanto o salário dos militares que já estão aposentados, que já estão na inativa. Então, se eu sou um soldado, eu ganho 3 mil, aí tem um reajuste, meu salário sobe para 4 mil, por um milagre, né? Então, se eu sou soldado, né, e sou inativo também, só dando um exemplo, meu salário também tem que subir para 4 mil, certo? Então, lembrem disso aqui para efeito de prova. É claro que não pode ultrapassar o teto remuneratório, que é do governador, certo? Respeitado o direito adquirido, os proventos da inatividade não poderão exercer a remuneração percebida pelo militar estadual na ativa, no mesmo posto na mesma graduação correspondente. Então, o militar inativo ele não pode ganhar mais, né, que a remuneração do militar ativo, já que ele está em atividade, né? Artigo 58. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar estadual terá direito a proventos proporcionais aos anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 anos, computando-se para efeito de contagem naquela ocasião o resíduo igual superior a 180 dias, como se fosse um ano. Então aqui não é muito importante, isso aqui não é muito de cair em prova, certo? Mas ele fala que se ele passar para a inatividade, ele vai ter direito a proventos proporcionais dependendo do tanto de ano de serviço que ele computou, né, que contou. Só podendo ser feito até o máximo de 30 anos, certo? Só conta até 30 anos. Se ele passar 32, 35, no máximo 35, ele vai ganhar como 30 anos. Então, a gente termina aqui nossa aula, certo? Eu falei hoje do militar estadual alistável, né, que se elege a um cargo eletivo, né, se candidata a cargo eletivo. E falei da remuneração, justamente que é para a gente deixar livre o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto a gente vai tratar das férias, dos afastamentos temporários, das licenças, certo? Então a gente só vai falar mais de coisa boa, vamos falar de férias obrigatórias, vamos falar de afastamento por motivo de núpcias, luto, né? A gente vai falar de licença, da LTIP, da licença para tratar de interesse particular, né? Da nossa licença para tratar de saúde própria, de dependente. Então nossa próxima aula é muito interessante. Espero vocês lá. Um grande abraço, valeu!